Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Venture Fellows Podcast. Tô feliz pra caramba que você tá aqui com a gente. E hoje é um dia especial, porque a gente vai... Especial não, todo dia é especial com nossa querida sócia Beatriz, né? Mas vamos falar de contratações de profissionais chave para cada fase da jornada de financiamento de uma startup. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui é um debate para entender qual profissional se dá melhor em cada fase da jornada de crescimento da startup, acompanhando aquelas sopas de letrinhas de série A, série B, série C, indefinidos, seed, pré-seed, anjo, a gente vai falar de tudo isso. Mas antes de começar, vou passar a bola aqui para Beatriz. É isso aí, obrigada pessoal, obrigada pela companhia. E não se esqueçam de deixar seu like, comentar, ativar o sininho para receber as nossas notificações. É isso aí. Para começar aqui então, Bia, o que é uma startup, tá, pessoal? Não é básico, você tá chegando aqui agora, a gente precisa contar para você o que é uma startup, senão você vai viajar na maionese. O que é uma startup, Sim, Bia? acho que é importante a gente trazer esse contexto, Milton, porque milhares de empresas surgem todos os dias. Não necessariamente todas são uma startup. Então, aqui eu vou usar a definição do Steve Blank, que coincidentemente também é a que você usou na sua dissertação de mestrado. Fica a dica aí, tá lá no teses.usp. E a definição startups são empresas que apresentam um modelo de negócio repetível, escalável, em que não necessariamente a estrutura de custos vai acompanhar a curva de crescimento de receitas. Ou seja, é um modelo de negócio que você consegue ganhar volume, mas você não vai incorrer em maiores custos por conta disso. Então, por exemplo, se você tem um software que roda atendendo hoje, 1.000 usuários, a gente está buscando um modelo de negócio que você possa atender 10.000 sem necessariamente ter uma evolução dos custos nessa mesma proporção. É isso aí, muito bom. E quando a gente fala de startup, muitas vezes ela precisa captar recursos, investimentos aí com investidores para ela poder validar o modelo de negócio. Isso acontece porque ela não necessariamente gera receitas desde o momento em que ela nasce, né? Ela precisa captar recursos para conseguir se financiar, conseguir definir qual que é o seu objetivo, qual que é o seu produto, para depois ganhar escala. Exato. Dando um exemplo aqui do Gympass, que onde eu trabalhei, o César, o João e o Vinícius, cofundadores do Gympass, eles estavam fazendo... Cada um estava no seu canto, né? O César estava em Harvard, o Vinícius estava no MIT, o João, ele trabalhava no mercado financeiro, depois foi trabalhar com o César no CVC. E um belo dia o César veio com essa ideia de vender passes diários de academia, né? A ideia era um PowerPoint. Então, naquela situação, o César falou, poxa, vou montar um business. Mas para montar um business, ele precisava do quê? Recursos. E aí, a gente entra na fase que a gente chama de anjo. Muitas vezes, o anjo, a gente escuta no mercado, ouvir falar também pré-seed, tá, pessoal? Então, toda vez que vocês ouvirem pré-seed, cara, na prática, é um anjo. Quando a gente fala dessa fase, fazendo uma analogia, é como se a gente estivesse falando de uma sementinha, né? A gente fala assim, ó, vamos plantar a semente. Não tem nada, mato alto, vamos plantar a semente. E nessa fase, eles captam de 250 mil a 2 milhões de reais, a depender do modelo de negócio. Porque dependendo do modelo de negócio, você precisa de mais recursos ou menos recursos, e isso vai captar enquanto você precisa captar, né? Falando um pouquinho de talentos, Bia, quer falar um pouquinho de talentos da fase? Nesse primeiro momento, grande parte dos funcionários da empresa vão fazer parte ali do time fundador, né? Então, é o pessoal que teve a ideia inicial, que vai trabalhar no primeiro conceito de produto, tentar entender qual o problema que a startup está resolvendo, tentar entender se essa ideia tem mercado. E é importante falar que a cada etapa, então aqui a gente vai falar de diversas etapas, a gente está começando pela fase de anjo pré-seed, mas em cada etapa, a empresa ela tem que apresentar, a partir do momento que ela capta recursos, ela tem que explicar qual é a motivação, qual vai ser o destino daqueles recursos, né? Por que ela está captando, como que ela vai usar esse dinheiro, quais são os objetivos estratégicos que ela vai atender e quanto tempo esse dinheiro vai durar. Isso costuma levar aí, em média, 12 a 15 meses, mais ou menos? Talvez até menos. Quando você vai captar no anjo, você 6 meses, até 6 meses você consegue captar. Depende um pouco da etapa, mas assim, com um plano claro de destinação dos recursos, tempo e objetivo. Então, acho que é importante a gente colocar isso a cada etapa. No anjo ou no pré-seed, geralmente, quais são os problemas que você está tentando resolver? Você quer entender qual é o problema que você vai resolver, se tem mercado para aquilo.
Sim, é meio que um MVPzinho. Então, você tá pegando dinheiro lá e fala, beleza, eu preciso desse dinheiro para poder construir alguma coisinha para sentir o cheiro do mercado, né? E quando a gente fala de contratação-chave, que é o tema desse podcast, aqui não tem contratação, aqui é o founder na veia, né? Sim. E aí, o que a gente vai olhar é a capacidade do founder transformar uma ideia em um conceito com alguma mínima validação, né? Então, esse que é a fase do anjo. E aí, passando para uma jornada, você começou a operar, mas você ainda não está ali redondinho para começar a crescer o negócio. Muitas startups vão para o seed. Tem algumas que vão direto para o seed, tá, pessoal? E quando eu falo vão direto para o seed, é porque são provavelmente fundadores mais experientes, que pedem uma grana muito maior e já tem uma validação um pouco mais clara. Mas o seed, ele serve justamente para regar a sementinha. Então, a sementinha está plantada lá no anjo e no pré-seed. Depois da sementinha plantada, você precisa regar para ela crescer. E aí, o regar seria como se fosse um investimento seed. E esse investimento, a gente está falando aí numa ordem de 2 milhões e meio de reais a 10 milhões, dependendo do modelo de negócio, né? E aí, a gente começa a ter o que, Bia? Essa etapa é importante, né? O Product Market Fit. Então, conseguir validar o produto e atingir o Product Market Fit, que seria realmente entender se aquele produto atende uma dor, né? Fica a dica do episódio do Marcelo Nakagawa, onde ele explica isso a fundo e pode ter dicas interessantes aí para os empreendedores que estão nesse momento, mas é o momento de validar o produto e garantir que aquele produto tem mercado. Exato. E agora vamos falar de contratação-chave. Nesse momento é quando a gente consegue trazer as primeiras contratações-chaves, que a gente costuma dizer que é o Founding Team. Se vocês forem olhar no LinkedIn, Founding Team. O que é esse Founding Team? Não é o fundador, mas é uma pessoa muito importante que é quase como se fosse um founder. E aqui vale trazer algumas métricas de mercado que a gente vem acompanhando. Para você ser considerado um founder numa startup hoje, essa pessoa tem uma participação de pelo menos 5% do equity, da participação acionária. Menos que isso, e nessa fase já é o founding team, tá, pessoal? O que não deixa de ser um excelente business. É um baita negócio, para não falar uma outra palavra aqui. Sim, é importante relembrar também que a cada etapa de captação, os empreendedores têm que tomar muito cuidado com o percentual que é concedido para essas contratações-chave. Então, o fundador ele tem que ser muito cauteloso para não comprometer um percentual muito grande do seu cap table, porque você tem que pensar que essa etapa ainda vai ter uma jornada muito longa ali pela frente, vai fazer diversas contratações nas jornadas subsequentes e depois ainda vai ter formas de bonificação para os funcionários. Então, é bem importante tomar bastante cuidado com a formação do cap table, e esse é até um tema bom para outro podcast. Exato. Cap table, só lembrando, é a estrutura societária da startup, e o que a gente vê no mercado aí, os fundadores dão de 5% a 20% da participação acionária destinadas para esses profissionais que vão ser chave para a empresa. Sim, e o que é importante falar sobre esses profissionais é que a gente usa uma terminologia bem legal para eles lá na Venture People. A gente chama esse pessoal de canivete suíço. Explica por quê, Milton. Canivete suíço, por quê? O canivete suíço, ele tem uma faca, ele tem uma tesoura, tem um palito de dente, tem uma furadeira, ele é pau para toda a obra. Então, basicamente, nessa fase da startup, no seed, os fundadores vão buscar pessoas que consigam se adaptar rápido a cenários diferentes. Então, se você for conhecer uma startup nessa fase, provavelmente o que você vai ver acontecer? A pessoa que entrou em vendas está em operações e depois vai estar em tecnologia, porque ela vai ter que apagar muito fogo. Como você tem poucos recursos e você tem que se adaptar e apagar os fogos rápidos para manter a operação crescendo, e você não consegue trazer pessoas especialistas, a gente traz o canivete suíço, que são as pessoas mais generalistas, tá? São aquelas pessoas que se adaptam e apagam o fogo naquela hora. Isso. Esse profissional, em geral, quando ele entra numa startup, SIG, ela vai encontrar um cenário de mato alto, né? Então, de muito trabalho pela frente. E como o Milton disse, vai ter que enfrentar desafios ali, basicamente, o que aparecer. Então, surgiu um problema em vendas, essa pessoa vai atuar em vendas. Depois, ela precisa se voltar um pouco mais para operação, ela vai atuar na operação. E isso é um baita case de construção de carreira, né? Diga-se de passagem. Eu vou dar o meu exemplo, no próprio Gympass. Quando eu entrei no Gympass, eu estava nessa fase de seed para o Série A. E lá, o meu desafio era construir um produto do zero, né? E então, não sabia de nada, eu ia lá me encaixando e foi montando um negócio. Daí eu vi que precisava trazer gente, trazia uns estagiários para mim.
E à medida que eu ia crescendo, eu ia absorvendo novos produtos para ajudar a crescer o modelo de negócio do Gympass. Na época tinha o Estúdio Pass, depois tinha o Gympass para universidades, daí tinha o marketing promocional. Teve uma época que eu fui CMO do Gympass interinamente, quase enlouqueci nessa época, porque eu não estava tão preparado assim para esse desafio naquela época. E aí o que aconteceu? Eu fui pro Série A, né? A gente teve a rodada de Série A e muitas coisas mudaram lá e depois eu continuo um pouco o que aconteceu comigo depois da rodada de Série A. Quer falar um pouquinho da Série A, Bia? Sim, na fase de Série A, geralmente a empresa ela já tem ali um produto, né, validado. Então, é importante que a empresa já tenha uma visão clara do que é o seu modelo de negócio. Então, basicamente, ela precisa responder 3 perguntas. Qual é o problema que a startup resolve? Por que o time da startup é o certo para fazer isso? E porque é o momento certo, né? É uma questão de timing. Então, a gente teve um episódio com o Léo Teixeira do Iporanga que ele falou muito sobre essa questão de timing. Acho que vale a pena resgatar também. Mas é importante ter essa visão clara do modelo de negócio. E aí, é importante colocar que o Série A, a gente está falando de visibilidade, de ser uma grande ideia junto com uma estratégia muito bem sedimentada para o modelo crescer e ser sustentável no longo prazo. Tá? Esse é o momento do Série A. Normalmente, o que a gente vê numa Série A são rodadas de 10 milhões de reais a 100 milhões de reais. Ela varia bastante. De novo, depende do modelo de negócio. E aí, continuando aquela analogia da semente, no anjo, pré-seed, é a semente. No seed, é regar a semente para ela crescer. No Série A, a gente está vendo a mudinha nascer. Uhum. É a hora que a gente vê aquela ideia e fala, tá se validando. Aquilo tá acontecendo. E o que acontece na hora que a gente tem a muda crescendo, em termos de contratação-chave? Você tem aquele canivete suíço, né? E aí você faz esse canivete suíço evoluir para um cara que consegue montar uma área um pouco de maneira mais clara, né? Então é aquela pessoa que vai pegar o mato alto e vai estabelecer os pilares dessa casa, né? Tipo, vai pegar o terreno e vai estabelecer os pilares. Não necessariamente a casa perfeita, mas vai estabelecer os pilares, vai sedimentar. Dando um exemplo, é alguém que você vai ter lá na sua empresa que vai conseguir montar uma área de vendas, validar uma área de vendas, como se fosse um MVP da área de vendas, né? Esse é o Série A. Então, é preparar o terreno para um próximo momento de um Série B. Sim. É um momento muito de construção do zero, né? Então, é um momento de tirar as ideias do papel e também é um momento em que os times começam a se especializar. Porque se no CID a gente tem um canivete suíço, que é aquele profissional mais generalista, quando você chega no Series A, as áreas vão começar a se desenhar de forma mais específica. Então, as contratações-chave são profissionais que já têm uma experiência mais sedimentada, mais extensa em uma certa área, que são os profissionais que vão começar a fazer a sementinha de cada um desses times nascer dentro da organização. É importante falar que a arrecadação dos recursos, né, nesse momento de Série A, geralmente ela é destinada para a contratação desses profissionais-chave e também para o desenvolvimento do produto, aprimoramento, enfim, continuar, como o Milton disse, né, vendo essa mudinha crescer ali dentro. E aí, só trazendo o aspecto de pessoas, você tem a etapa do anjo para seed, que é o founder, depois você tem no seed, que é o founding team, e aqui a gente costuma chamar esses profissionais que entram com um pouquinho de participação de key employees, né? E nesses key employees, é importante trazer que eles são a base para a próxima rodada de crescimento. E é quando a gente começa a trazer o middle management também para as startups, que é uma grande dor, é um momento de grande fricção nas startups e onde a Venture People ajuda muito também na contratação desses profissionais. Exatamente. Para alguém que está almejando, né, uma posição numa startup, acho que vale muito a pena aquele mindset de que estou fazendo um investimento também. Ao optar por entrar numa startup, seja no seed, seja no Series A, o profissional ele está investindo de forma indireta naquela empresa, está investindo seu tempo e com certeza se conseguiu negociar um bom pacote de stock options, vai também, a gente espera, né, receber o benefício financeiro disso. Então é importante, se você está nessa etapa de um processo seletivo, pensar, fazer essas perguntas, né? Será que a startup no Series A, por exemplo, será que ela já tem uma visão clara? Essa é uma boa pergunta de entrevista, né? Do entrevistado para a empresa. Qual o modelo de negócio? Já tem clareza? O que já validou? O que não validou? Quais são os próximos passos? Isso também agrega muito nas discussões e pode ajudar numa eventual negociação salarial. E aí, colocando uma perspectiva também de remuneração, normalmente anjo, seed,
as remunerações dos profissionais não são as mais atrativas. Então, quando você for comparar salário, não compara banana com abacaxi. Compara banana com banana, entendeu? Sim. Você vai ver a remuneração que eles vão te oferecer, mas você não pode comparar isso com a remuneração de uma Amazon, de uma Apple, de uma empresa consolidada, listada na bolsa. São realidades, assim, totalmente opostas. E a ótica para você entrar numa startup, você tem que olhar com uma ótica de investidor. A gente já fala um pouquinho disso também no episódio do Rodrigo Bayer, que vocês vão ver, que ficou super legal. E, então, olhem com uma ótica de investidor essas oportunidades, principalmente quando você tem stock options envolvidos. Sim, a gente trabalha com muita fintech, né? E muitas vezes a gente acaba abordando profissionais que hoje estão, por exemplo, em bancos. Não dá para você comparar a remuneração de um bancário CLT, que tem um pacote de benefício super atrativo, que tem PLR, que tem bônus, comparar com a remuneração seca de uma startup. Então, esse ponto que o Milton falou, seja um investidor também, é muito crucial. E é lógico, a gente não pode ser hipócrita, de certa forma, né? Isso depende muito do momento de vida da pessoa, né? Não somente de carreira, mas também, será que ela está financeiramente pronta para assumir um desafio desse? Porque, nesse momento, a orientação de remuneração nunca vai ser para o curto prazo. Quando você topa um desafio desse, o pilar da sua remuneração vai estar ancorado no longo prazo e é importante ter clareza disso para não gerar quebra de expectativa lá na frente. Só tem umas exceções, Bia, de remuneração, que é quando a gente está falando do mercado norte-americano. E isso quer dizer o quê? Se você tiver uma startup seed, série A, dos Estados Unidos vão pagar em dólar. Você mora onde? No Brasil. Você trabalha no Brasil. Você vai alavancar 5 vezes o seu salário. Aí é outro cenário. E tem um aspecto também de fundo gringo investindo em startup brasileira, que muitas vezes injeta bastante grana aqui e essa startup consegue pagar melhor. Então, vale a dica, né? Toda vez que for buscar uma oportunidade, ver que tem fundo gringo, dá uma pesquisada se essas startups que foi investido nesses fundos gringos tem uma remuneração atraente. Às vezes é um spoiler que você pode usar a seu favor. Esse ponto que você pegou é importante e só ressalta a importância de fazer a due diligence, né? Não somente da empresa com o colaborador, mas do colaborador com a empresa. Se você vai investir seu tempo, seu dinheiro numa empresa, saiba muito bem do negócio, do que se trata e quais são as perspectivas. Mas vamos falar um pouquinho da próxima etapa, que é a série B? Com certeza. Série B é quando você já tem o modelo bem estabelecido e é hora de expandir mercados. É hora de socar a bota. Então, normalmente são startups que têm um valuation de 160, 250 milhões de reais. E na analogia que a gente estava fazendo da semente, de regar a sementinha da muda, a gente começa a ver a árvore nascer. Aqui é onde... Normalmente, quando a gente fala de contratação-chave, a gente está falando dos especialistas. Aqueles que vão pegar o trabalho que os employees fizeram, dos sedimentos lá dos fundamentos, a base da área de vendas, a base da área de marketing. Fala, opa, legal, obrigado por que você fez até aqui. Agora a gente vai fazer mais com menos, com a eficiência e estado da arte. E aí você começa a ter um direcionamento se assemelhando com o que o mercado faz. Sim. Geralmente a empresa ela tem que ter demonstrado já que ela consegue ter um crescimento sustentável e tem que demonstrar também métricas financeiras saudáveis. Então, você não vai querer escalar um negócio que não está financeiramente adequado, redondinho. Então, esses 2 pontos são muito importantes. Geralmente, o objetivo da captação série B é ganhar escala, ganhar a participação de mercado e, como o Milton disse, levar para o próximo passo aquele trabalho que já foi iniciado na série A, né? Então, são profissionais que pensando numa área de vendas, por exemplo, já foi iniciada a área de vendas, mas agora a gente precisa fazer a área de vendas crescer. Então, vamos definir processos, vamos definir etapas, vamos definir um pouco de governança para a gente conseguir crescer, expandir e ganhar escala. Exato, só para dar um exemplo, eu vivi isso na pele, né? Eu era um profissional muito mais de C, de série A, quando teve a rodada de série B para C no Gympass, entraram pessoas acima de mim. Antes eu reportava direto pro fundador, depois entrou pessoas acima de mim, e tudo bem, eram pessoas muito mais especialistas, muito melhores do que eu, iam ser minhas sócias, eu não podia reclamar. Então, se você entra numa startup e depois entra alguém em cima de você, cara, não cometa o erro de ter aquele ego inflado e falar, nossa, agora eu tenho um chefe. Não, tá tudo errado, você tem que visar como sócio, pensa como sócio. Fala, cara, se forem contratar alguém melhor do que eu pra cima, maravilhoso, a empresa vai crescer. Então, não é para desestimular. E quando eu estava lá no Gympass, eu tive muita dificuldade para entender isso na época. Mas depois eu peguei uma ideia e falei, cara, é um sócio, né? E eu imagino que boa parte de vocês que estão assistindo não estavam ligados nisso, né? De
associar as rodadas de financiamento com as pessoas que precisam estar lá em cada momento e você ter essa reflexão. Poxa, eu tô olhando com o meu ego ou eu tô olhando como sócio? Sim. Em geral, isso, assim, é lógico que às vezes você colocou esse ponto do ego que pode ser um pouco difícil, mas você pensa que a gente até debateu isso, acho que foi com o Bayer, se eu não me engano, que às vezes a startup, ela cresce mais rápido do que os profissionais acompanham. Então, como o Milton disse, se o negócio está crescendo e está crescendo rápido, você, no papel de um sócio, né, que tem ali um pouquinho de participação, tem que ficar feliz, né? Então, como o Milton disse, enxergar, né, de uma forma positiva e entender que você pode, sim, aprender muito com os profissionais que estão chegando. E agora eu queria trazer 2 dados de mercado bem interessantes que a gente está falando de rodada. Menos de 10% das startups que fazem rodada de seed vão para o Série A. Então, vale vocês avaliarem e fazer a due diligence, porque é uma a cada 10 que vai fazer uma rodada, né? Não necessariamente significa que deu errado esses outros 90%, porque às vezes a empresa optou por um modelo de self-funding, né? O que eu quero dizer? Ela consegue gerar caixa bem early stage, não precisa captar, ok, ela fica com o controle da empresa e segue a bota, né? Mas isso é um ponto de atenção que muita gente deixa de olhar, né? Quando vai avaliar as startups, que é um pouco do que a gente falou com o Bar. E um segundo ponto também, tem algumas startups que não conseguem fazer uma grande rodada de série A, o que elas fazem? Elas recorrem ao Equity Crowdfunding. Então, o Equity Crowdfunding é uma ideia maravilhosa, importantíssima, principalmente para aquelas startups que não conseguem convencer os investidores institucionais a investir nas ideias dele, ter uma alternativa junto com o Equity Crowdfunding, que é pegar o investidor como se fosse um investidor anjo, né? Um investidor do varejo que tem a intenção de alocar uma parte do seu patrimônio em startups. Sim, acho que o exemplo mais legal disso, pelo menos que eu conheço, é o caso da MaisMu, né? Sim, mas é muito legal. É muito Bom, legal. A gente que treina, né? Pô, não tem como negar. Mas MaisMu faz um bom trabalho. Adoraria ter eles aqui como patrocinadores junto com o Power Fox aqui. E depois da série B, a startup já pode ser considerada, de certa forma, late stage, né? A partir da rodada C em diante, os objetivos já mudam. Quer comentar um pouquinho, Milton? Sim, o série C é quando a startup capta recursos para continuar expandindo geograficamente para outros países, principalmente. Isso acontece bastante. E também, se não for para crescer em outros países, é para desenvolver novos produtos. Então, você já tem um canal de vendas bem estabelecido, você já tem um processo, e agora é basicamente fazer o upsell, gerar novas fontes de receita. Né? São objetivos mais específicos, né? Então, vai depender muito do modelo de negócio, vai depender da geografia, como disse o Milton. É para atender demandas específicas daquela empresa e seus objetivos. Por outro lado, o perfil do profissional nesse momento, né, já é uma empresa, como eu disse, que pode ser considerada late stage. É um perfil de profissional que vai trazer mais eficiência e, em geral, é um momento em que a gente vê menos fricção ao fazer uma transição, por exemplo, de empresas que são mais corporate para startup. Por quê? Porque nesse momento a startup ela já deve praticar ali remunerações mais próximas do que é a média de mercado. A gente vai ver um pouco menos de negociação de estoques nesse momento. Mas são momentos em que muita gente sai, às vezes, de empresas maiores, mais consolidadas, já indo para um Series C, é um momento de menos fricção. E aí, complementando a nossa analogia da semente, né? Que tem a semente, você rega, ela vira uma muda, depois ela cresce uma árvore. Aqui é onde começa a surgir os ramos, né? A árvore já tem o core, aí você começa a criar os produtos, então tem os raminhos. Quando que você vai colher os frutos? Quando tiver o IPO. Ali você colhe os dividendos, né? Que são os frutos da árvore, fazendo a nossa analogia. E os colaboradores que a gente está olhando ali é justamente isso que você acabou de falar, Bia. É pegar as empresas de tecnologia, pegar a galera da Amazon, do Google, falar, putz, vem trabalhar numa startup, vamos fazer um plug and play, que é pegar gente que é bem sênior de mercado para manter performance ou desenvolver novos produtos dentro dessa organização. Então, em geral, Milton, depois do Série C, as empresas podem fazer D, E, F, G até um IPO. Exato. Normalmente as empresas elas fazem D, E, F quando elas ainda não acharam que fizeram aquilo que elas deveriam fazer para conseguir fazer um IPO de sucesso, né? Então, elas querem continuar crescendo, não estão necessariamente preparadas para um IPO, continuam fazendo captações para desenvolver novos mercados, né? Seria um aprimoramento da série C e até chegar ao momento de liquidez, né? Normalmente, depois do série C, quando passa do série C,
o caminho natural é ir para um IPO, né? E quando a gente está do Série B para o Série C, ou no Série C mesmo, a gente tem um caminho também de aquisição estratégica. Quando uma empresa mais consolidada vê muito valor naquela empresa, fala, puxa, eu quero pegar antes do IPO aqui, porque isso aqui é uma mina de ouro, né? E hoje a gente está em um momento de dificuldade de captação, né? Então, a gente debateu esse assunto aí extensivamente. O Bayer, Léo Teixeira, outros convidados que a gente teve aqui. E, em dados momentos, a empresa pode optar por fazer um bridge. Sim. Explica pra gente o que é O bridge é uma extensão, né? Então, fiz uma captação de série A, estou rodando o produto, não consegui captar uma série B, a maioria dos casos, quando faz um bridge é isso, não conseguiu captar a série B, mas quer ganhar uma pista, uma gordurinha a mais para tentar validar, ajustar o modelo de negócio, para ganhar mais tempo para poder estar preparado a fazer uma captação de série B. Então, o bridge seria a rodada ponte, né? Traduzindo para o português, basicamente é isso. E ela pode acontecer em qualquer etapa, seja do seed para série A para série B, coisas afins. Exatamente. Em geral, é para atingir eventuais objetivos do plano estratégico que não foram atingidos ou precisa ali ganhar um fôlego até a próxima rodada de captação um pouquinho maior. Exato. E depois do Série C indo para Série D em seguinte, estamos chegando perto desse carinha aqui, né? Do unicórnio, de mais de $1 bilhão. Mas não necessariamente a startup ela precisa fazer toda essa sopa de letrinhas, né? Hoje a gente está num momento de choque de juros, torna o cenário bem difícil de captação para as startups. Se ela for uma startup boa e tiver um Unit Economics basicamente essas são as métricas financeiras bem ajustadas e bem lucrativas, ela naturalmente vai ter que passar por um layoff. Vou dar um exemplo para vocês. Loft e, se não me engano, a Omi são duas empresas que fizeram muito layoff recentemente e acabaram de anunciar que são lucrativas, estão gerando caixa, né? Então, elas estão indo para um caminho, não necessariamente tiro, porrada e bomba unicórniosístico, mas estão indo para um caminho um pouco mais camelístico, que é gerar o próprio caixa para crescer com um pouco mais de consistência. A palavra de ordem agora é eficiência e cultura nas empresas, né? Exatamente. Então, para encerrar, acho que os principais outputs desse nosso episódio seria colaborar aí com os empreendedores que estão planejando suas rodadas de captação para entender um pouco mais do caminho e também qual tipo de profissional buscar em cada um desses momentos. E, por outro lado, quem quer trabalhar em startup, não deixem de fazer essas perguntas, né? São perguntas importantes. Não assuma uma responsabilidade em uma empresa sem entender exatamente em que estágio a empresa está, como ela está planejando aí os próximos meses, quais são os objetivos financeiros, porque isso, de certa forma, te deixa mais preparado para o desafio que você vai assumir. E se você que está assistindo a gente aqui, está considerando trabalhar numa startup, está em dúvida, está com alguma desconfiança, coisa do tipo, e precisa de ajuda nesse momento, a gente tem uma mentoria que eu e a Bia a gente oferece para ajudar você nessa tomada de decisão. A gente vai deixar o link na descrição do vídeo e a gente vai ter o maior prazer de ajudar a orientar e ver em qual fase que você se encontra aqui e se você está numa boa oportunidade ou não, né? Se você tem, o que você tem na mesa vale a pena para sua construção de carreira. Exatamente, ajudar a fazer as perguntas difíceis e também se preparar, né, para estar preparado para uma oportunidade. Exato. E se você é empreendedor e está assistindo, precisa contratar times especialistas, estavam com a pessoa certa, eu e a Bia aqui, a gente pode ajudar você também. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Vou deixar a Bia dar o recadinho final. Não deixem de curtir o episódio se vocês gostaram do conteúdo. Coloquem aí nos comentários se tem mais perguntas ou se vocês têm ideia de outros temas que a gente possa abordar aqui no podcast. E também não deixe de ativar o sininho para receber notificações. Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço aí e bora 2024. Até lá, obrigada pela companhia.